Livro de Daniel, capítulo 3. O tema da minha pregação hoje é sendo fiel a Deus. É o que nós vamos ver aqui no capítulo 3 de Daniel. Versículo 1, você pode acompanhar comigo? Diz assim, Daniel, capítulo 3, versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. 60 côvados é aproximadamente 30 metros de altura. Cada côvado, cerca de meio metro, para ser mais exato, 44 centímetros, 44. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 30 metros de altura, no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Que evento maravilhoso, hein? Versículo 17. 16, acompanha comigo. Responderam, ou seja, era uma convocação, uma obrigação, todos tinham que se dobrar diante da imagem. Versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Quanto a isto o quê? O rei falou, olha, vocês precisam se dobrar. Eles disseram, não vamos. Eles falaram assim, eu então vou colocar vocês na fornalha de fogo, vocês vão morrer tostados. Você acha que Deus vai livrar? E ele disse, olha, se Deus quiser livrar, bem. É isso que ele está dizendo. Versículo 17. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Olha para cá agora, por favor. Só lembrando o contexto aqui do livro de Daniel, já é o terceiro domingo que a gente está ministrando sobre ele. Lembra? O povo era escravo na Babilônia. O povo, por conta de não dar ouvidos à voz de Deus, Deus enviava os seus profetas dizendo, arrependam-se dos seus pecados e voltem para Deus, deixem de adorar imagens, deixem de se prostituir, porque essa é uma palavra que Deus usa em relação à idolatria, prostituição, para você ver como que é sério. E voltem para Deus. E o povo, de dura serviço, não se dobrava e continuava em suas imoralidades e continuavam adorando os deuses pagãos. Então, diz a Escritura que Nabucodonosor aqui, ele faz uma imagem imensa, chama todos os prefeitos, governadores, toda a corte, e diz, olha, hoje é o dia da consagração da imagem. E toda vez que vocês ouvirem o som dos instrumentos, todos vocês, aonde vocês estiverem, vocês se prostrem diante da imagem, da minha imagem, em reverência. Nós sabemos que Sadraque, Mesaque e Abednego eram pessoas importantes na província da Babilônia, porque Deus, através de Daniel, os fez importante. Lembra? Daniel, no capítulo 2, foi fiel a Deus, interpretou o sonho, e então Deus fez dele um governador, e ele disse, olha, mas eu preciso que você, rei, também tenha compaixão dos meus companheiros. E então eles foram colocados como comandantes de províncias também. Ou seja, eles eram alguém importante, não eram um Zé Orelha da vida, mas eles tinham uma posição importante no reino. E mesmo assim eles dizem para o rei, não vamos nos dobrar. O povo pode se ajoelhar diante desta imagem. Nós vamos permanecer de pé. Depois, mais adiante, diz que o rei chama esses homens e dá uma segunda chance para eles. Diz assim, olha, eu tenho ouvido aí das pessoas que vocês não vão se dobrar diante da minha imagem. Mas vamos lá. Vocês são pessoas importantes, são jovens, inteligentes. E eu vou dar uma segunda chance para vocês. Se dobrem diante da imagem. Sabe o que eles fazem novamente? Não se dobram. Então o rei manda acender a fornalha 7 vezes mais do que era o habitual. E o negócio era tão quente que diz a Escritura que os soldados que tiraram a tampa, era por cima, né, como se fosse o teto assim, os soldados que tiraram a tampa da fornalha morreram queimados, de tão forte que estava o fogo lá dentro. E eles então foram lançados lá. Mas o principal ensinamento aqui do capítulo 3 do livro de Daniel não é o livramento miraculoso de Deus para com seus servos. Não é. Deus sim, ele pode fazer isso, e de fato fez. O povo ali que abriu a fornalha foi tostado, mas eles permaneceram até sem cheiro algum de fumaça. É óbvio, é um milagre maravilhoso. Mas o principal ensinamento não é o livramento miraculoso de Deus, e sim uma fidelidade inegociável de homens diante da sua fé,
diante do seu credo e diante do seu Deus. É milagre, sim, Deus se levantar, óbvio que é. Mas é um milagre muito maior. Deus se levantar pessoas que se mantêm de pé, enquanto a maioria se prostra, se dobra diante de um rei, diante de um governo, diante de um sistema, diante do mundo. É muito mais milagre. Deus se levantar homens e mulheres que se mantêm de pé, enquanto todos se dobram. Olha, o que eles disseram, em outras palavras, para o rei foi o seguinte: Deus, rei, o senhor pode até queimar o nosso corpo, sim, podemos virar cinzas, mas a nossa fé não vai se extinguir. Nós não vamos deixar de ser fiéis ao nosso Deus. E é óbvio, o rei se irou-se muito. E por conta disso queria matá-los. Mas você percebe que para esses homens, mais importante do que viver uma vida boa, sendo amigo do rei, que eles eram, mais importante do que uma vida boa, era a sua fidelidade diante da sua crença, diante do Deus ao qual eles serviam. Se pudermos levar uma vida boa, bem. Agora, se colocar em xeque a nossa fidelidade em detrimento a uma vida boa, preferimos morrer do que negar ou negociar a nossa fé. Essa era a fé desses homens. Naquele dia em que nós nos apresentarmos diante de Deus, como diz a Escritura, que um dia todos nós nos apresentaremos perante o tribunal de Cristo, alguns vão ouvir assim: bem-aventurados. Bem-aventurados, felizes. Por quê? Olha, vocês são bem-aventurados. Por quê? Porque vocês foram pessoas super simpáticas lá na terra. Não, não é isso. Bem-aventurados porque vocês conseguiram muitas casas, porque vocês prosperaram demais, porque vocês tiveram os melhores carros. Não, não vai ser por isso, mas ele vai dizer assim: bem-aventurado porque vocês foram fiéis. Fiel. Fidelidade a Deus deve ser o nosso objetivo enquanto vivermos aqui nesse mundo, independentemente da circunstância. Nós devemos sempre lutar, almejar a nossa fidelidade ao Senhor acima de tudo. É isso que um cristão deve almejar sempre, mesmo em um mundo corrompido, inclusive uma igreja corrompida. Nós devemos sempre falar: Senhor, nós queremos ser fiéis a Ti. Não importa se seremos rejeitados, fritados, queimados, ignorados, empobrecidos ou mortos. Nós queremos ser fiéis ao Senhor. E com base nisso eu quero passar alguns princípios. Primeiro princípio: seremos perseguidos. Aqui não é uma dúvida, não é uma pergunta. É uma afirmação. Se você decidir ser fiel a Deus, se nós decidirmos sermos fiéis a Deus, tão certo como 2 e 2 são 4, é que eu e você também seremos perseguidos. Esta é uma certeza, é uma consequência da fidelidade. Eu vou deixar bem claro: ser perseguido aqui não tem nada a ver com ser perseguido por trabalhar mal, por ficar o dia inteiro no WhatsApp, por ser preguiçoso, por chegar atrasado. Não, não tem nada a ver com isso. Se você é perseguido por conta dessas coisas, é por justa causa. A perseguição aqui não é por conta de pessoas que têm complexo de inveja, que parece que todo mundo tem inveja dela, então ela diz: estou sendo perseguido. Uma vez o irmão me disse assim: pastor, na igreja todo mundo olha torto para mim. Eu falei: nossa, acho que todo mundo repara em você assim, criatura, é? Eu comecei a conversar com ele, falei: não, ninguém está olhando torto para você, é você que está andando torto, rapaz. Daí você fica aí, esses pecados escondidos, aí você chega na igreja e pensa: está todo mundo olhando para você, sabendo do seu pecado. A perseguição não é por conta de sermos antipáticos, chatos, ignorantes ou mal educados. Não é essa perseguição. Perseguidos por conta da fé, por conta da fidelidade. Porque se você, lá no seu trabalho, que talvez é uma Babilônia, lá na sua faculdade, lá no meio da sua família, lá no meio do seu bairro, se você for fiel a Deus, pode ter certeza, você vai ser perseguido. Tem um irmão da nossa igreja, um adolescente, ele acho que está com uns 17, 18 anos, e terminou o ensino médio recentemente. O irmão fiel a Deus. Todo mundo fica, e ele fala: não quero ficar não, porque se eu ficar, quando Jesus voltar, eu também fico. Então melhor ficar sozinho por enquanto. E é óbvio, todo mundo tira sarro dele. Ele dizia que chamavam de viadinho para cima. Eu falei: irmão, fique feliz. Se você for fiel a Deus, você vai ser fritado na escola, óbvio que vai. Você é o único anormal de lá.
Ser único e diferente é óbvio. Então, se você decidir ser fiel a Deus, óbvio, vai ser fritado. Se você, meu irmão, decidir ser fiel a Deus lá com seus amigos no trabalho, onde que todo mundo na hora do almoço fica vendo aquelas pornografias no celular, e você dizer, não, eu sou casado, eu sou cristão, eu não vejo esse tipo de coisa, eles vão fritar você. Se você, irmã, disser lá na sua família, olha, eu sou fiel a Deus e eu sou submissa ao meu marido. Experimenta usar essa palavra, parece que é um palavrão. Submissa. O quê? Você é da época das cavernas, mulher? Não, já se viu. Homem mandar em você. Vai ser fritada, óbvio que vai. Se um pastor for fiel a Deus, ele vai ser fritado também. Todos nós, sem exceção. Conheço uma irmã que, ela, quando ela era mundana, ia para as baladas da vida do pai, a mãe, ninguém falava nada, nada. Ainda, ó, que legal, aí chegou 4h30, trêbada, não é nem bêbada, não é trêbada. Joia. Então, ela começou a ir à igreja. Daí que o pau começou a quebrar na casa dela. Ah, calma aí, meu Deus do céu, ia para as baladas tuti-tuti da vida lá, não tinha problema. Eu lembro que da casa dela, no salão da nossa igreja, eram 5 quilômetros. Ela ia a pé e voltava a pé. E quando voltava, tome fio de ferro no lombo. Apanhava. Porque a mãe dela disse, não quero que você vá à igreja crente. É assim que acontece se formos fiéis a Deus. Seremos fritados o tempo todo. O tempo todo. Agora, muitos cristãos, eles não podem ser perseguidos. Sabe por quê? Porque eles estão preocupados demais em não ofender as pessoas. Eles querem ser parecido com os outros. Essa é a preocupação. Eu não posso ser um crente muito diferente, meio anormal. Ou, se todo mundo faz isso aqui, eu tenho que fazer, tem que ser pragmático. Eles são tão preocupados em não ofender as pessoas, por conta de sua conduta e de sua postura, então é óbvio que não vão ser perseguidos. Paulo diz em Gálatas, olha, se vocês forem amigos de Deus, o mundo será inimigo de vocês, e vice-versa. Se você quiser ser inimigo do mundo, Deus vai ser o seu amigo. É interessante que aqui no texto diz assim, olha, esses homens não fizeram caso de ti, ó rei. Porque convenhamos, meu irmão, era uma desonra não adorar o rei. Era uma desonra. Do mesmo jeito que nós, se permanecemos fiéis à palavra do Senhor, muitas pessoas vão ficar chateadas conosco, óbvio que vão. Coisas que aparentemente são honras para muitos, nós vamos ter que negar. Como, por exemplo, se chamam você para ser padrinho ou madrinha de uma criança na igreja católica. Você não deve aceitar. Por que, pastor, não devemos aceitar? Pastor, mas é minha irmã que vai batizar a menininha. Filho da minha mãe, do meu pai. Não importa. Não devemos aceitar. Por quê? Porque, segundo a Convenção Nacional de Bispos do Brasil, a CNBB, quando você é padrinho ou madrinha de uma criança, você está disposto a colaborar com os pais na missão de educar aquela criança na fé, na falta dos pais. Em qual fé? Na fé católica. E como que você vai compactuar com uma coisa dessa? Se você fala, olha, eu agradeço o convite, mas não vou poder ser, vai ser fritado, com certeza. Vai ser. Vai chatear as pessoas? Vai. Mas olha lá, além de você, né, o padrinho, ele diz que ele deve continuar educando a criança na fé católica na falta dos pais. O batismo tem a invocação dos santos. Lembra a oração? Santa Maria, Mãe de Deus. Você vai ter que dizer isso. A criança é consagrada ao santo. E a Escritura diz que o catolicismo é uma ofensa ao cristianismo. Em Jeremias capítulo 2 diz que a idolatria é como prostituição. Duro, né? Mas essa é a palavra. Idolatria é como prostituição. Triste, mas é assim. Pastor, mas meus parentes vão ficar ofendidos. Vão? Óbvio que vão. Daí você escolhe ele. Você tem duas alternativas. Então, se você não quiser ofendê-los, você vai ofender a Deus. Qual que você quer ofender? Ou você ofende aos homens por ser fiel, ou você ofende a Deus. João capítulo 12, versículo 42, a Escritura diz assim: contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, em Jesus Cristo, por conta de seu sermão, por conta de sua vida, por conta de seus milagres. Muito dentre as próprias autoridades creram nele, mas, por causa dos fariseus, os religiosos da época, por causa dos fariseus, não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. A sinagoga era a igreja dos fariseus na época. Calma aí, eles acreditaram em Jesus, muitas autoridades inclusive, só que eles não afirmavam publicamente, não confessavam. Por quê? Rapaz, vamos expulsar a gente da igreja. Deixa quieto, né? Não, deixa quieto. Para não serem expulsos das sinagogas, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Por medo, e porque na verdade eles amavam mais os elogios dos homens.
Você escolhe, meu irmão, quem você quer ver aplaudindo você. Se você buscar o aplauso dos homens, pode ter certeza, Deus vai estar com os braços cruzados e furioso. Se você buscar o aplauso de Deus, sendo fiel a Ele, é bem possível, é certeza, que o mundo te rejeite. Que o mundo rejeite você por conta da sua fé. Adolescentes, hoje em dia, sim, até creem em Deus de verdade, mas às vezes têm medo de serem o diferente, lá na sua turma, e onde continuam indo no barco que todos vão. Adultos, às vezes, de fato, acreditam que a Bíblia é verdade. Mas como que eu vou para um churrasco da minha família sem tomar uma? Aí fica feio. É onde preferem agradar os outros do que serem fiéis a Deus. Deve lembrar, meu irmão e minha irmã, aqui em Romanos, Paulo diz assim, não me envergonhe do Evangelho. Não tenha vergonha daquilo que você crê, do Deus ao qual você serve, da fé a qual você professa. Pastor, mas qual o problema ali? Ali era só uma ajoelhadinha diante de uma imagem, ninguém ia ver. É mesmo. Você percebeu que nesse capítulo, por conta da fidelidade desses homens aqui, o rei teve a oportunidade de conhecer o Deus verdadeiro? Por conta da fidelidade de Daniel, no capítulo 2, e depois por conta da fidelidade desses homens, mesmo diante da morte, eles permaneceram fiéis, e por conta disto, o rei teve a oportunidade de saber que há somente um Deus. Versículo 28, você pode acompanhar comigo? Aí, Daniel 3, 28 até o 30. Depois do livramento deles, olha o que diz a Escritura. Falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Que coisa, hein? Depois de Deus efetuar o livramento por conta da fidelidade desses homens, olha o que um rei ímpio do capiroto diz. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Portanto, faça um decreto, fez uma lei. Qual lei era essa? Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação, língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas monturo, lixo, entulho. Porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então, o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Olha que interessante, o mais importante aqui não é nem a prosperidade que seguiu esses homens. É claro que nós acreditamos que se formos fiéis a Deus, o Senhor pode sim nos prosperar. Acreditamos sim. Mas o mais importante aqui não é o que eles tiveram depois. Mas foi o rei e, consequentemente, o povo saber que havia um só Deus. Por conta de homens que se manteram fiéis. Se manteram fiéis mesmo diante da morte. Hoje, meu irmão, nós só estamos aqui, reunidos nesse lugar, ouvindo a pregação do Evangelho. Porque lá atrás, homens foram fiéis a Deus mesmo diante da morte. Porque, convenhamos, se acabasse o povo de Deus, não teria o Salvador, não haveria o Messias para mim e para você. Mas por conta da fidelidade desses homens é que nós estamos aqui. Agora, você também precisa aprender a confessar publicamente a sua fé em Deus. De que forma, pastor? Você não precisa usar uma camisetinha dizendo sou crente. Não precisa. Você precisa apenas não se dobrar aos conceitos mundanos. Você precisa apenas não seguir o rumo que este mundo segue. Você precisa continuar sendo fiel a Deus, ainda que todos sejam infiéis. Você precisa continuar sendo honesto ao seu patrão, que talvez é um endemoniado, um ímpio, um carne de pescoço, ainda que todos passem ele para trás. Você precisa ser fiel à sua esposa, ainda que ela tenha 40, 50, 60 anos, mas você precisa continuar sendo fiel. É isso que a Escritura diz. Eu amo essa história de Daniel, desses jovens aqui, porque lembra Daniel? Deus disse, vocês vão ter que orar a mim. Daniel, de propósito, abria a janela e orava ao único Deus verdadeiro. Ou seja, ele publicamente dizia, não vou me dobrar diante de nada, vou orar ao único Deus que existe. Uma das confissões públicas que nós vemos hoje é o batismo. E é importantíssimo. Por que às vezes você ouve a pregação há anos e você não se batiza? Das duas, uma. Ou você não se converteu de verdade, ou você está com vergonha do seu Deus. O que vão pensar de você, né? O quê? Fulano batizou na igreja de crente. Mas lembre, aquele que negar o Senhor diante dos homens, o Senhor também o negará diante do Pai. A nossa força está na nossa resistência, meus queridos. Em nossa fé, mantida acima de qualquer circunstância. É triste nós vermos a Europa que exportou pregadores para todo mundo. O berço do protestantismo
tem morrido mais e mais a cada dia. Uma irmã me dizia uma vez pelo Facebook que há lugares na Europa em que há culto a cada 3 meses. 3 meses, um culto. Não há culto semanal, nem mensal. Um culto a cada 3 meses. Pastor, o que aconteceu com essas igrejas? Se tornaram liberais demais, moderninhas demais, deixaram de resistir aos conceitos e conselhos mundanos e acabaram dando jeito de trazer o mundinho para dentro da igreja. E é essa desgraça que nós vemos. E o mundo não mudou, pode ter certeza. Se o mundo perseguiu a Jesus Cristo, ele vai perseguir a mim e a você. E todos nós, se formos fiéis a Deus, é que Paulo diz em 2 Timóteo 3,12, todos que querem viver piedosamente, segundo os conselhos de Cristo Jesus, serão perseguidos. Se você for fiel a Deus, é certeza que você vai ser perseguido, inclusive pelo povo que se diz povo de Deus. Sim, vão perseguir eu e você. O mundo acusa você? Essa é a pergunta que você deve fazer. As pessoas do mundo me acusam? Ou eles nem sabem que eu sou cristão? Eu tenho que falar que eu sou crente, senão eles não percebem. Meu irmão, se o mundo não tem acusação contra você, pode ter certeza, Deus tem. Significa que você não está sendo um cristão legítimo, se ninguém percebe. Segundo, a Deus, porque Ele é a verdade. É interessante que o rei diz assim, pode alguém livrar vocês das minhas mãos? A resposta deles é maravilhosa. Se Deus quiser livrar, bem, se não, amém. Deus pode, se Ele quiser. Se não quiser, não tem problema não. Se livrar, ótimo, se não, sem problema. Não vamos adorar o seu Deus, não vamos adorar essa imagem, sabe por quê? Porque ela não existe. Outros deuses não existem. É por esse motivo que nós servimos ao Deus verdadeiro, porque somente a palavra de Deus é verdade. Ainda que momentaneamente nós venhamos andar pelo vale da sombra e da morte, isso não faz Deus deixar de ser Deus. Isso não faz o Senhor deixar de ser soberano. Nós não servimos a Deus apenas se as coisas andarem bem. Se os nossos filhos tiverem saúde, se tivermos o que comer dentro de casa, se os nossos filhos forem saudáveis, nós não somos fiéis a Deus apenas se recebermos algo em troca. Meu irmão, você não deve ser fiel a Deus com o seu dízimo se Deus retribuir. Você deve ser fiel a Deus simplesmente porque é mandamento. Você não deve vir à igreja, servir a Ele se acontecer as coisas do jeito que você planeja, não. Charles Spurgeon diz assim, devemos fazer o que é certo, ainda que os céus caiam ao nosso redor. Não interessa, meu irmão. Devemos servir a Deus. Eu quero falar para você, sabe por que você tem que servir a Deus? Sabe por que você tem que servir a Deus? Porque Ele é Deus. Eu não vou aqui querer iludir você. Eu não vou aqui querer fazer garantias para você de coisas que a Bíblia não garante. Eu não posso dizer para você, olha, sirva a Deus, seja fiel, que toda a sua família vai converter. Eu não posso dar essa certeza para você. Ainda que alguns usem errado aquela passagem de Atos do carcereiro, olha, crê em Jesus Cristo será salvo tu e tua casa. Só que leia o contexto, diz a Escritura, que Jesus, que os apóstolos foram à casa dele, pregaram o evangelho para a família dele, e a família dele também se arrependeu. Por isso foram salvos. Portanto, eu não posso dizer que você vai ver toda a sua família nos caminhos de Deus. Queria dar essa certeza, mas não posso. Seu marido vai se converter, seus filhos, não posso. Eu queria falar para você, olha, sirva a Deus, seja fiel, você vai ser rico. Eu não posso, os apóstolos, a maioria morreram pobres, miseráveis. Eu não posso dizer que se você servir a Deus, você vai ser bem sucedido nesse mundo, sabe por quê? Paulo foi fiel a Deus, terminou como um herege, como um louco. Ainda que o seu filho morra. Alguns dizem que essa é a maior dor do ser humano, a perda de um filho. Ainda que o seu filho, ainda que o seu cônjuge, ainda que os seus pais morram, e isso não altera em nada o fato de Deus estar vivo. E que Ele continua sendo soberano acima de todas as coisas. Meu irmão, eu não preciso convencer você a usar um paraquedas se você tem a certeza que o avião vai cair. Não é isso que muitos fazem hoje? Muitos vêm para os púlpitos e na verdade eles querem passar um Jesus relax, um Jesus que, olha, pô, é da hora Jesus, você não precisa fazer muita coisa não. Só precisa ir à igreja, de vez em quando dar uma contribuída lá. Não, mas é uma de santidade, de mudar a roupa, tirar os decotes, tomara que caia, as calças embaladas a vácuo lá. Não, não precisa, pode continuar do mesmo jeito. Imagina o seguinte, você está no avião, e eu chego com um paraquedas, um baita de um trambolho para você e digo assim, olha, usa esse paraquedas. Ele é desconfortável. Só que eu digo assim para você, não, isso aqui faz um bem para a coluna danado. Usa. Além do mais, em Paris é a última moda. Esse paraquedas aqui é a última moda. Parece um saco de estopa. Mas é moda em Paris. Sabia que muitos fazem isso com o evangelho? Eles tentam convencer você com coisas supérfluas.
Eu só preciso falar o seguinte para você, é o seguinte. Esse avião ao qual nós estamos chamando mundo, ele está indo de espinhadeira abaixo, ele vai se explodir a qualquer momento. Vai. É certo. Este mundo vai acabar, é o que diz a Escritura. Eu não preciso convencer você a usar o paraquedas. Eu só preciso mostrar para você apenas um paraquedas chamado Jesus Cristo. Ou você usa, ou você se explode e morre no fogo queimado. Escolhe o que você quer. Terceiro, se Deus não livrar, continue sendo fiel a Deus. Pastor, que história é essa? Se Deus não livrar. A teologia da prosperidade já me chamaram de herege só por conta desse si aí. Que absurdo, se Deus livrar. É óbvio que Deus vai livrar sempre. Onde já se viu Deus deixar os seus filhos passar alguma necessidade? Não vai. Deus sempre livra. Será mesmo? Sempre livra? Será? Quando nós falamos assim, olha, por exemplo, tem alguém doente, Deus, que o Senhor possa curar, e oramos. Cura em nome de Jesus. Todavia que seja feita a tua vontade. Só falta os irmãos repreender. Está amarrado, pastor, está curado agora. Não tem essa possibilidade, não. Vai estar curado. Tome posse pela fé. Talvez eles dizem até para a gente, não, pastor, decreta aí. Declara, determina. Mas existe um se. É o que nós lemos aqui no versículo 17. Se o Senhor quiser nos livrar, bem. Se não, continuaremos sendo fiéis a Deus. Isso que eu vou falar para você. Vamos sempre orar para que Deus livre, para que Deus cure. Só que podemos não ser curados e podemos morrer. O que altera? Nada. Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo soberano. Nós não sabemos os propósitos soberanos do Senhor. Eu detesto a teologia da prosperidade porque ela é demoníaca não apenas por estimular a cobiça. Se fosse só isso, seria menos pior. Mas é porque ela faz uma caricatura de Deus, de um Deus que não existe. De um Deus que faz a sua vida tudo dar certo. Citam Jó. Tá vendo? Recebeu tudo em dobro. Eu já falei para os irmãos, né? Você tem 2 filhos, eu duvido. Deus fala para você, vou matar esses 2, mas eu dou 4. É ruim a gente aceitar, hein? Aceita nada. Mas eles citam essas coisas para dizer, não, Deus sempre faz. E às vezes não vai fazer. Deus deixou Jesus na cruz, mesmo ele pedindo, Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Não passou. Lembra Paulo? O apóstolo Paulo, meu irmão, estava enfermo. Diz a Bíblia que uma vez ele está pregando, e ele estendeu um pouquinho, o irmão dormiu, caiu, morreu. Não durma, viu? Morreu. O que Paulo fez? Foi lá e levanta. Subiu o rapaz. Eu não tenho essa fé toda não, por isso não dorme não, hein? Acordado, um palitinho no olho, acordado. Mas é interessante que esse homem que ressuscitou morto, diz a Escritura que Paulo tinha um espinho na carne. A maioria dos teólogos dizem que era uma enfermidade que ele tinha. Paulo orou 3 vezes, insistentemente, Senhor, me livra, me livra, me livra. Deus disse o que para ele? Paulo, como você insistiu, como você determinou, como você, apóstolo, decretou, me colocou na parede e fez o voto de 300 conto, vai continuar doente. Não vou tirar. Vai continuar enfermo. O que Paulo diz? Amém. Se Deus quer assim, assim vai ser. Quando sou fraco, é que sou forte. Só que hoje em dia essa teologia não cabe. Não cabe no meio evangélico. Não, já se viu isso. O pastor orou e o fulano foi curado, morreu. Já aconteceu isso comigo já. O pastor veio orar, falou, orei, na outra semana morreu. Pastor, oração fraca. Nada, eu orei. Senhor, você já fez a tua vontade. Levou, meu irmão. Não tem nada a ver com isso, não. Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo soberano. Para cada Sadraque, Mesaque e Abidnego que você me citar que Deus livrou, eu posso citar para você um tanto de apóstolos que morreram decapitados, cerrados ao meio, crucificados de cabeça para baixo. Eu sei que há passagens maravilhosas na Escritura, como por exemplo, Hebreus capítulo 11. Põe ali, por favor. Hebreus 11, 32 até o 34 diz assim. Aqui é aquela galeria dos heróis da fé. É um dos capítulos mais fantásticos de toda a Bíblia. Diz assim, e que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir-me ao que há de respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram as promessas, fecharam a boca de leões, fazendo referência a Daniel, óbvio,
fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, Sadraque, Mesaque e Abednego, escaparam ao fio da espada, ia morrer, mas não morreram. Da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Lembra, meu irmão, o povo de Deus, eles vão lá circundar a cidade de Jericó lá e dá um grito, cai a muralha, o povo sai correndo. Isso aqui é maravilhoso. Nós cremos no sobrenatural. Sempre vamos orar pelo sobrenatural. Nós queremos sim que Deus pode fazer pessoas escaparem ao fio da espada. Como eu já vi diversos testemunhos onde o pastor, o cara apontou a arma, atirou, pum, falhou. O irmão da nossa igreja de Guará, um cara deu 3 tiros nele a 3, 4 metros. Errou os 3! Jesus amado, o Senhor colocou miopia nele. Errou tudo! Depois esse mesmo irmão, andando de moto, o cerol passou no pescoço dele, rasgou de fora a fora, caiu sanguentado no chão lá. O carro que estava vindo atrás era do chefe da Unimed da cidade. Já juntou ele, levou para o hospital lá e ficou a 2 milímetros de morrer. Irmão, você está igual o gato, cara, toma cuidado. Todos os livramentos, o senhor está indo tudo aí já, ó. Toma cuidado. É claro que a gente crê que Deus livra, que Deus faz esse tipo de milagre. E vamos orar sempre por isso. Mas há uma fé muito maior do que uma fé para operar milagres. Sabe qual fé? Quando não há milagres. Quando nós oramos e dá tudo errado, de acordo com aquilo que nós estávamos pedindo. Qual que é a diferença? Nenhuma. Olha, minha sogra está aqui. Ela em um mês perdeu a sogra, estava com uma irmã muito doente, quase morrendo, morreu a irmã que estava boa. A que estava doente continua doente. 40 e poucos anos, internou uma semana, morreu. E aí? Detalhe, essa irmã era esposa de pastor. O que nós fazemos numa situação dessa? Desistimos de Deus? Não queremos mais? Vamos blasfemar, assim como a mulher de Jó? Ou vamos falar, Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor é soberano. Sim, nós cremos que Deus pode livrar, assim como muitos aqui escaparam ao fio da espada. Mas se fomos mortos ao fio da espada, Deus continua sendo Deus. Tanto é que no versículo 37 de Hebreus vai dizer isso. Daí fala sobre outros homens. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio. Lembra a época da Inquisição? Cerrado pelo meio, meu irmão, não é você pegar uma serra e passar aqui não, é de baixo para cima. Você... Põe lá para você ver, instrumentos de tortura da Inquisição no YouTube. Você vai, o negócio é dolorido, tá de ver. Muitos foram livres, outros foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio. Mortos a fio da espada. O versículo anterior diz que Deus livrou alguns a fio da espada. Nesse aqui, outros morreram. Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Depois assim, homens dos quais o mundo não era digno. O que a gente percebe em Hebreus 11 é que os que receberam o livramento tinham fé para Deus livrar. Os que não receberam o livramento tinham fé do mesmo jeito. Não alterou a soberania e o poder de Deus. Portanto, ter fé quando não há milagres é uma fé muito maior do que uma fé para operar milagres. Nós sim temos fé que Deus ressuscita morto. E oramos, se necessário for, óbvio. Mas também nós temos fé para suportar o luto, a dificuldade, os problemas. Temos fé para casar, que Deus pode mandar a varoa, aleluia, cremos. O varão. Mas temos fé para continuar solteiro. Temos fé para prosperar. Mas também não perderemos a fé caso fiquemos desempregados. Temos fé para cura, para ter uma vida saudável. Mas, se uma doença nos acometer e nos matar, a nossa fé não deve mudar. Tenha fé, meu irmão. Diante de um milagre é espetacular ter fé. Mas é uma fé muito maior. Você continuar crendo em Deus, mesmo diante de uma dor aguda, quase que insuportável. Deus, sim, Ele usa o livramento para a sua glória, óbvio que usa. Mas sabia que Deus também usa o sofrimento? Para que o nome dele seja glorificado? Lembra aquele cego de nascença? Aos discípulos, Senhor, quem pecou para ele nascer cego? Os discípulos eram meio espírita, né? Já acreditavam em outra vida já. Ele, os pais dele, ele em outra vida, óbvio. O que Jesus disse? Ele nasceu cego para que a glória de Deus se manifestasse, apenas por isso. Ou seja, deixou um homem cego uma vida inteira para quê? Para mostrar que ele é Deus.
Na igreja primitiva, muitos foram mortos a fio da espada, no Coliseu. Sabe o que acontecia? Tertuliano dizia assim: o sangue dos mártires é semente da igreja. Quanto mais morre crente, mais nasce crente. Mais as pessoas se convertem, mesmo com mulheres, homens e crianças morrendo. Eu já vi histórias de missionários que foram pregar em tribos e, de fato, os homens daquelas tribos os mataram, deixando suas esposas e filhos vivos. Sabe o que essas mulheres fizeram? Se revoltaram contra Deus. Não. Continuaram fiéis, pregando o evangelho para aquela tribo, e aquela tribo se converteu. Porque, convenhamos, aqueles homens diziam: mas calma aí, nós matamos o marido dela, o pai desse menininho, e mesmo assim eles continuam dizendo que só há um Deus, e o Deus que eles servem é Deus, mesmo nós matando a eles. E se convertiam. É assim que acontece. E quarto, e último princípio para encerrar: é melhor estar com Deus na fornalha do que com Satanás no paraíso. Ainda que, lembra o Salmo 23? Ainda que venhamos andar pelo vale da sombra da morte. Ou seja, tem essa possibilidade. Eu queria dizer para você que isso é impossível, mas não posso. Ainda que em alguns momentos nós possamos ser lançados na fornalha, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego foram. A certeza que eu e você temos é que mesmo que o fogo esteja nos consumindo, o Senhor estará conosco. Mesmo que a circunstância seja a mais dolorosa, seja a pior possível, jamais estaremos só. É isso que Jesus diz no Evangelho de Mateus, quando ele termina, o último versículo ele termina dessa forma: eis que estou convosco todos os dias. Não é apenas alguns dias, não é apenas em algumas circunstâncias, mas eis que estou contigo todos os dias. Eu amo o Salmo 84, quando ele diz assim: na presença do Senhor há plenitude de alegria. Por que, pastor, a plenitude de alegria? Porque, meu irmão, é só em Cristo alguém vai conseguir ser plenamente feliz. É preferível eu e você sermos um porteiro na casa de Deus do que um sheik das Arábias reinando no inferno. É o que a Escritura diz para mim e para você. A Bíblia fala sobre Estevão, que por conta de sua fidelidade foi o primeiro mártir, apedrejado, arrebentaram com ele. Ele preferiu ver a ira dos homens para que ele pudesse também ver a glória de Deus. Você precisa escolher. Se você quiser ver a glória de Deus sobre a sua vida, tem que estar disposto, às vezes, receber a ira dos homens maus. É assim que funciona. O que eu estou falando aqui hoje é sobre a confissão histórica do cristianismo. E qual é essa confissão histórica do cristianismo? Fidelidade, custe o que custar. Custe a solidão, custe a saúde, custe o dinheiro, custe a família, custe a própria vida. Fidelidade, custe o que custar. Foi isso que Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram. Podemos morrer, sim, mas permaneceremos fiéis. Você constantemente vai ter oportunidades de se mostrar fiel a Deus. Talvez, se você for fiel a Deus, pode ser que você não seja promovido no serviço e aquele picareta lá que trabalha com você seja. E aí? Vai ser igual a todo mundo ou vai continuar fiel a Deus? Talvez, se você for fiel a Deus, meu irmão, você pode perder até um emprego, sabia? Puxa, quantas vezes no quartel lá era impressionante. O pessoal que seguia o bandinho lá do suruba, lá do povo lá, conseguia missão para viajar para tudo que é lado. E os crentes honestos, mas ele passava longe. E aí, o que você vai fazer? Vai continuar sendo fiel? Perde dinheiro. Viagem, dinheiro. O Tiago, meu primo, uma vez passou por uma situação muito complicada no serviço, onde ele liberou um soldado para fazer uma coisa lá, e o soldado veio caca, para variar, né? Só que ele disse: não, sargento, pode deixar que eu assumo tudo. Só que ele tinha culpa no cartório. E a gente conversando, ele: e aí, o que eu faço? E aí, cara, seja fiel a Deus. Posso ser preso? Pode. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego. Se o coronel quiser livrar, amém. Se você não quiser, vou continuar sendo fiel a Deus. Foi fiel, falou: olha, o meu erro foi esse, aquele, não foi só culpa dele não e tal. Deus livrou, louvado seja Deus por isso. Mas se tivesse ficar preso, meu irmão, aí você vai mentir por conta disso? Não vai. Fidelidade acima de tudo. Deus acima de todas as coisas. É através da fidelidade desses homens aqui que Deus preservou o seu povo. É através da fidelidade desses homens
que o rei e todo o império conheceu o único Deus verdadeiro. E ainda disse: quem blasfemar contra esse Deus vai morrer. Por conta de homens que não se dobraram, por conta de pessoas que não se encurvaram diante da idolatria do mundo. Você sabia que a nossa preservação depende da nossa fidelidade. A preservação da nossa alma depende da nossa fidelidade. Ainda mais no mundo podre e corrompido ao qual nós vivemos. Você precisa escolher. Ou você quer ser sal, literalmente para que as pessoas olhem para você: puxa, tem uma coisa diferente naquele rapaz, naquela moça, naquele homem, naquela mulher. Eles não fazem o que todos fazem. Porque no dia da angústia, pode ter certeza, sabe quem eles vão procurar? Não vão procurar aquele que chamou o pessoal para churrasco todo final de semana. Não vão. No dia que eles estiverem passando por um problema, eles vão lembrar: puxa, lá no meu trabalho, na rua da minha casa, tem uma moça, tem um rapaz que eles são fiéis a Deus. Eu vejo pela vida deles. É assim que eu e você temos que ser. Pessoas que não se dobram, que não se vendem, que não são pragmáticos, mas que se mantêm irrepreensíveis, honestos, fiéis, ainda que o mundo nos frite, meu irmão. Ainda que o mundo nos frite, eu e você devemos permanecer fiéis. É o que Jesus disse, né? Aquele que perder a vida vai achar. Portanto, o maior milagre deste capítulo 3 não é o livramento sobrenatural, mas pessoas comuns como nós, que se manteram fiéis, não se dobrando às regras mundanas e a deuses mundanos, e que o Senhor nos dê a graça de nos conservar fiéis assim, para que através da nossa fidelidade, mais e mais pessoas também conheçam que há apenas um único Deus, o único Deus verdadeiro, soberano, que é o Deus ao qual nós servimos. Amém, meus irmãos? Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem.